Bom dia aos irmãos, vamos dar início ao nosso culto. Nós vamos orar pedindo para que Deus esteja abençoando o nosso culto, a nossa escola bíblica dominical, através das músicas, através da palavra, através das leituras bíblicas. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos imensamente, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos fale ao coração nesta manhã, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, entre cortante no nosso coração, Senhor, deixando marcas, deixando, meu Deus, desafios para vivermos uma nova vida, uma vida diferente daquilo que temos vivido, Senhor. Que nós possamos viver uma vida dentro da Tua vontade, dentro do Teu propósito, Senhor. Esteja recebendo louvor, adoração, o culto que cada irmão, de cada participante está prestando a Ti neste momento, Senhor. Esteja visitando a cada lar, a cada coração aflito. Esteja visitando, ó Deus, as pessoas que estão enfermas e que estão acompanhando, ó Deus. Restaura a saúde de cada uma delas. Nós te pedimos, ó Deus, o Senhor continue a nos falar através dos hinos, das leituras bíblicas e através da mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã, Senhor. Nós te pedimos, confiados, que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos responde. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, Gálatas 2, 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém?
de intercessão, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Esteja orando também aí da sua casa, do seu lar, de onde quer que você esteja. Coloque também seus pedidos de oração, a gente vai interceder por você. O culto é gravado, mas a gente está sempre acompanhando o culto na sua estreia. Então a gente vai orar por você também, vamos orar posteriormente lá na igreja com os pedidos colocados, vamos orar aqui também com os pedidos acrescentados nas nossas devocionais. Coloque seu pedido de oração, interceda também conosco, vamos interceder uns pelos outros. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma vez estarmos na tua presença através da oração, Senhor. Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas faltas, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ter uma conversão do caminho que temos tomado, Senhor. Que nós possamos, Senhor, desviar daquilo que não te agrada, desviar daquilo, meu Deus, que tem nos afastado de Ti, e que nós possamos nos render a Ti, ó Deus, através das nossas vidas, através dos nossos atos, Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor pode sondar os nossos corações e te pedimos que o Senhor faça isso, para que nós possamos, Senhor, andar em retidão, Senhor, em retidão conforme a Tua santidade, ó Deus. Abençoa-nos neste propósito, Senhor. Esteja abençoando, meu Deus, agora as pessoas que estão colocando seus pedidos, Senhor, seja através dos comentários ou então através da oração, que estão colocando os pedidos no Teu altar, Senhor. Que o Senhor esteja ouvindo, Senhor, atendendo a cada um deles. Nós te pedimos, ó Deus, pela Carol, a irmã do Flávio, Senhor. Abençoe, ó Deus, para que os médicos possam, Senhor, realizar um tratamento adequado na vida dela, Senhor, que ela possa ser restaurada fisicamente e também espiritualmente, Senhor, assim como o Senhor fazia na igreja primitiva, assim como o Senhor tem feito nos dias de hoje, ó Deus. Te pedimos, Senhor, esteja abençoando os enfermos, Senhor, pessoas que estão com Covid, pessoas que estão com câncer, Senhor. Esse mês aqui no Brasil nós somos voltados para o câncer da próstata, Senhor. Oramos no mês passado pelas pessoas que tinham câncer de mama, pelas pessoas que tinham outros tipos de câncer. Nós continuamos nesse propósito, Senhor, para que o Senhor esteja visitando a cada pessoa que possui essa doença, Senhor, tão triste. Essas doenças, ó Deus, tão tristes, que o Senhor possa restaurar vidas, que o Senhor possa dar alívio, Senhor, ao sofrimento de cada uma, Senhor, que o Senhor possa dar alívio e o Senhor possa aliviar a carga dos familiares, ó Deus, que tanto sofrem nessas situações, Senhor. Dê paz, dê conforto, Senhor, dê consolo àqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. Nós te pedimos pelos nossos, ó Deus, irmã Rosa, irmão Elsa, Senhor, tantas outras pessoas que perderam entes queridos, que têm vivido dias difíceis, Senhor, mas nós confiamos no Teu Santo Espírito, no conforto e no consolo dessas vidas, Senhor. Esteja, ó Deus, abençoando o nosso país, Senhor, para que nós tenhamos a consciência de continuarmos nos cuidando, ó Deus. Nós temos visto aí a Europa, a situação que ela se encontra, Senhor, e nós clamamos também que o Senhor tenha misericórdia dela, Senhor, assim como o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas espiritualmente, Senhor, para que possamos buscar a Tua palavra, que possamos buscar a Tua vontade, ó Deus. Te pedimos que o Senhor esteja nos direcionando, Senhor, também nas eleições, Senhor, quando definiremos os nossos governantes, Senhor, Tu já os conheces, Senhor, coloca nos nossos corações a Tua vontade, para que nós possamos, ó Deus, ter dias melhores. Sabemos que o inimigo tem atacado a classe política, Senhor, mas nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, ó Deus, que o Senhor esteja transformando a vida deles através da mensagem do Evangelho, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja e continue abençoando a igreja, Senhor, a igreja do Senhor, a Igreja Batista Vida e Paz, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor Valdomiro, Senhor, nas suas orientações, nos propósitos que o Senhor tem na vida dele e na vida da Tua igreja. Abençoar cada um de nós, ó Deus, que nós possamos ter sempre a dependência de Ti, Senhor.
esteja nos falando ao nosso coração, Senhor, através da mensagem exposta. Meu Deus, que realmente possa ser uma mensagem que faça diferença no coração de cada um de nós, que nós possamos aceitar os desafios propostos e viver somente para Ti, Senhor, para levar o Evangelho do Senhor a toda criatura. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 5, de 12 a 16, e acompanhe também através de onde você está assistindo, vai ser projetado, Atos 5, de 12 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém.
trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Nas últimas mensagens, meus irmãos, nós estudamos que a igreja ela tinha plenitude no Espírito Santo e por isso ela era unida, era admirada, era multiplicada, e nós vimos que Satanás desejava dividir a igreja, assim como ele deseja também hoje. Ele desejava envergonhar a igreja, desejava diminuir a igreja. E se houvesse permissão, ou ainda se haver permissão ainda nos dias de hoje, é exatamente isso que ele vai fazer na nossa igreja, que ele vai realizar em outras igrejas. Mas a igreja que estamos estudando, a igreja primitiva, ela triunfou completamente sobre os ataques de Satanás. O povo continuou unido, sendo admirado pelos de fora e se multiplicando. Cada vez mais iam sendo acrescentados os salvos. Nesses primeiros 5 versículos, os primeiros 5 capítulos, a gente vê muito essa expressão de que era unido, de que ia aumentando, e multidões foram ganhas para Cristo. E pela primeira vez aqui, Lucas, ele faz menção à salvação das mulheres, tanto no seu evangelho, como também em Atos agora. Lucas fala bastante sobre as mulheres e sobre o relacionamento delas com Cristo e também com a igreja. Em Atos, encontramos pelo menos 12 referências a mulheres, à medida que Lucas mostra seu papel crítico na igreja apostólica. Ele vai desenvolvendo e vai mostrando o papel das mulheres na igreja. E é maravilhoso o que Lucas faz, principalmente quando a gente considera a situação geral dentro da cultura daquela época em que a mulher estava inserida. A mulher não tinha privilégios, muito pelo contrário, era privada de muitas coisas. Gálatas 3, 26, 28 diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, um dos ensinamentos que a gente tira nessa passagem é que Lucas ele entende isso, ele entende o papel da mulher na igreja, ele mostra ali que as mulheres estavam sendo salvas e que deveriam ser consideradas. Outra coisa importante que a gente vê na palavra de Deus, a questão dos apóstolos realizarem milagres. Deus deu aos apóstolos esse poder de realizar milagres, apesar de ser de fato que alguns outros membros também exerceram poderes miraculosos. Depois pode ler lá em Atos 6, 8, a maioria dos milagres realizados, eles foram realizados pelos apóstolos. E esses sinais e prodígios foram usados para autenticar o ministério apostólico. Deus usou isso para autenticar, para carimbar esse ministério apostólico. Romanos 15, 18 a 19 diz assim: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Segundo aos Coríntios 12 diz assim: as marcas de um apóstolo, sinais, milagres e maravilhas foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Ainda em Hebreus 2, 4 diz assim: Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dom do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, assim, os apóstolos, eles realizavam esses sinais porque era da vontade de Deus. Deus tinha um propósito. Assim como havia os julgamentos especiais no início de cada era, nós vimos isso no domingo passado, também havia milagres especiais. Na era da lei, Moisés fazia muitos milagres, muitos prodígios. Elias e Eliseu operaram um milagre no começo da grande era dos profetas que a gente bem conhece. E Jesus e os discípulos
e os apóstolos também fizeram sinais e prodígios no início da era do Evangelho. Então, cada vez que Deus abriu uma nova porta, Ele chamava a atenção da população, chamava a atenção dos homens para esse fato. Era a sua maneira de dizer: olha, sigam esses líderes que eu enviei. Sigam eles, eles são enviados por mim. Então Deus mandava os prodígios, sinais e maravilhas. Os grandes prodígios realizados pelos apóstolos foram um cumprimento da promessa de Deus, que realizariam grandes obras em resposta às orações feitas com fé. João 14, 13 e 14 diz assim: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Os milagres operados por Jesus durante seu ministério aqui na terra tinham 3 propósitos muito claros: demonstrar sua compaixão e suprir sua necessidade, a necessidade dos homens. Essa era a primeira. A segunda, apresentar suas credenciais, apresentar-se como filho de Deus. E a terceira, transmitir verdades espirituais. Lógico que esses são alguns dos principais, existem vários outros. Então, um exemplo: quando Jesus alimentou os 5.000, ele supriu a necessidade física da multidão, e ele também pregou um sermão do pão, que ele era o pão da vida. Lá em João 6 fala sobre isso. Os milagres apostólicos também seguiram o mesmo padrão. Pedro e João curaram o mendigo coxo. Obviamente, na sua cura houve restauração física, houve o suprimento físico que ele necessitava, e também usaram este milagre para pregar à população, pregar sobre a salvação, para mostrar e provar ao povo e ao concílio que realmente João e Pedro, eles eram servos de Jesus Cristo vivo, ressurreto. Então é importante observarmos que uma das qualificações de um apóstolo era que tivesse visto a Cristo ressuscitado. Hoje em dia nós vemos aí muitos apóstolos, muitos que se denominam apóstolos, mas Atos 1:22 diz assim: desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Isso eles falando na escolha ali do sucessor de Judas. 1 Coríntios 9:1, Paulo falando: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Então Paulo também havia visto. Então esses são verdadeiramente os apóstolos do Senhor. Uma vez que hoje, dentro dessa verdade que nós vimos, ninguém pode se denominar como apóstolo, ninguém pode dizer que teve essa experiência de ver Cristo ressurreto. A igreja não possui mais apóstolos. É importante que a gente esteja atento a isso. Os apóstolos e os profetas, eles lançaram os alicerces para a igreja, e nós somos responsáveis de edificar sobre esses alicerces. Olha Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então os pastores, mestres e evangelistas, eles edificam a igreja sobre os alicerces já constituídos. Se não há mais apóstolos, também não pode haver e não há sinais do apostolado encontrado nos dias de hoje. Olha lá no livro de 2 Coríntios 12:12, as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstrados entre vocês com grande perseverança. Certamente isso não significa que Deus seja limitado, que Ele não seja capaz de realizar milagres no meio do seu povo. Obviamente que Ele é capaz, obviamente que Ele realiza milagres ainda hoje, mas significa que não existe mais a necessidade de milagres como um meio de confirmação. Mesmo porque, se a gente pegar, o concílio não creu não creu e não quis transparecer que aquele milagre foi verdadeiro. Eles não creram naquele milagre, ou então tentaram ali desqualificar aquele milagre para provar que eles estavam certos. Então o milagre não é comprovação da ação de Deus
nesse aspecto que a gente está vendo. Obviamente, milagres nosso Deus tem feito diariamente, mas não por meio de uma pessoa sair realizando milagres e mais milagres. Então, queridos irmãos, hoje nós temos a palavra de Deus completa. Nós podemos testar esses que se dizem apóstolos, podemos testar esses que dizem que fazem sinais e maravilhas. 1 João 2, 24 a 29 diz assim: quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneçam em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha aí também 1 João 4, agora 1 João 4, de 1 a 6. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade, o espírito do erro. Então está muito claro que é muito óbvio para a gente que quando a gente está em Cristo, quando a gente lê a palavra dele, nós conseguimos identificar esses falsos mestres, esses falsos profetas. O que importa, irmãos, não é a realização de milagre, mas sim a proclamação de uma palavra fiel de Deus, da proclamação da palavra fiel no que Deus tem colocado na sua Bíblia, na nossa Bíblia, que Deus tem colocado a palavra dele no nosso coração, a palavra que ele nos deu acesso para podermos ler dia, à tarde, à noite, de madrugada, a qualquer momento, nós podemos ter acesso à palavra de Deus. E é essa mensagem que está nela que nós devemos proclamar, porque deve ser fiel à palavra de Deus. A maioria dos milagres realizados na Bíblia foram realizados em público, foram realizados para que todos pudessem ver, e não seria difícil provar a autenticidade em um tribunal sério. Se a gente ver hoje, os milagres que são contados não são milagres públicos. Aquelas pessoas que se encontram naquelas multidões são pessoas desconhecidas. Aqui na Bíblia nós vemos relatos de pessoas que eram conhecidas da comunidade e que foram curadas. Pedro e os demais apóstolos ministraram de maneira semelhante a Cristo. Então, com pessoas, todas as pessoas vinham a eles trazendo ali enfermos, trazendo pessoas que estavam possuídas, trazendo pessoas aflitas. Provavelmente para eles era até difícil de andar pelas ruas, pois o povo colocava leitos diante deles, cercava os apóstolos. Então alguns tinham até umas crenças supersticiosas que a gente viu aí, e afirmavam que a sombra de Pedro tinha o poder de curar. A Bíblia não fala isso, mas fala que eles se colocavam lá esperando que a sombra de Pedro passasse, para que eles fossem curados pela sombra de Pedro. Interessante, todas essas pessoas que procuraram com fé, elas foram curadas. Todas essas pessoas que procuravam
foram curadas. Ninguém foi mandado embora. Ninguém deixou de ser curado por falta de fé. Foram dias em que o grande poder de Deus, esse poder maravilhoso de Deus, falou a Israel e lhes disse que Jesus de Nazaré, de fato, era o Messias e Salvador. Esse era o propósito. Essa era a intenção daqueles milagres, daqueles prodígios. 1 Coríntios 1:22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então eles pediam sinais, e Deus deu aos judeus os sinais que eles pediam. Mais importante não era curar os enfermos, mas ganhar as almas perdidas para Cristo. À medida que as multidões se juntavam à igreja, eles iam ganhando mais e mais. Então era uma prática da igreja levar a palavra. O milagre servia assim para mostrar que Cristo ressurreto continuava vivo, continuava operando através dos discípulos, que o Espírito Santo de Deus continuava dando poder a eles, dos apóstolos, para que eles pudessem realizar esses sinais, para que eles pudessem realizar esses prodígios. O Espírito deu-lhes poder de fazer prodígios e testemunhar por milagres por si mesmos. Mas sem a palavra de Deus, todas aquelas pessoas não seriam salvas. Não era simplesmente um milagre que salvava, mas a fé daquelas pessoas, mediante a palavra de Deus lançada, a palavra de Deus confirmada através dos milagres, eles iam sendo salvos e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos à igreja. Finalizando, queridos, o amor, o maior milagre de todos que pode ser realizado pelo nosso Deus é a transformação de um pecador em um filho de Deus. Como é milagroso quando você vê uma pessoa que levava uma vida desregrada, que levava uma vida que era boa de acordo com seus próprios olhos, mas que era uma vida de mentira, uma vida de infelicidade, de infidelidade, uma vida de busca de prazeres carnais, uma vida de busca de prazeres materiais, e essas pessoas são transformadas pelo Espírito Santo. Nós temos vivido aí campanha de missões nacionais, e nada melhor para mostrar isso do que o trabalho feito, realizado na Cristolândia. Como tinham pessoas destruídas espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, e foram transformadas pela salvação em Cristo Jesus mediante a fé. Isso é o verdadeiro milagre. Esse é o verdadeiro milagre. Esse é o milagre que as pessoas no dia de hoje necessitam. Pessoas que adoram a outros deuses, pessoas que adoram a si mesmos. O maior milagre de todos é a transformação de um pecador em filho de Deus. Milagre realizado pela graça de Deus. Não porque merecemos, não porque nós estamos fazendo, mas pela graça de Deus é concedida a cada um. E cabe a nós levar essa mensagem. Esse é um milagre que supre a maior necessidade de todos os homens. É o mais duradouro, é o que foi pago com preço mais alto, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Esse é um milagre por qual todos nós podemos compartilhar, participar, levar às pessoas a mensagem do Evangelho e pregar o que está escrito em Romanos 1,16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus nos deu esse poder de levarmos a palavra. O Espírito Santo está conosco para levarmos a palavra. Não é necessário realizarmos milagres para que vidas sejam alcançadas, mas é necessário que sejamos fiéis à palavra de Deus na pregação, que tenhamos testemunho de vida, para que a nossa mensagem seja qualificada, para que as pessoas tenham referência de que há uma transformação na palavra de Deus. Não adianta eu chegar em uma pessoa e a minha vida está toda bagunçada, toda desregrada. É necessário uma vida de testemunho para que possamos mostrar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Esse é o desafio para todos nós, homens e mulheres, como Lucas escreveu, para todos, homens e mulheres, pequenos e grandes, novos e velhos. É um desafio para todos nós levarmos o milagre da transformação em Cristo Jesus
através da salvação. Então é necessário que nós possamos pregar às pessoas, que nós possamos testemunhar às pessoas para que elas creiam, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e as pessoas têm que crer, mas para isso temos que ser enviados, temos que falar, temos que testemunhar. Esse é o desafio para a Igreja Batista Vida e Paz, para a Igreja Batista do Senhor, para a Igreja do Senhor. Esse é o desafio de cada crente. Nós vimos na mensagem do pastor Valdomiro que sobre as funções, sobre a carreira proposta para cada um. Os pastores, mestres, eles são ali para o preparo do crente, para a qualificação do crente, para que ele possa cumprir essa missão. Então, que a gente possa conseguir capacitar cada um. Se sente incapacitado, nos procure, vamos fortalecer isso para que nós possamos levar a mensagem do Senhor para as outras pessoas. E se você está assistindo e participando deste culto e ainda não tem Jesus como seu Salvador, ainda não encontrou essa transformação de vida, uma transformação de vida que traz paz, que traz a vida eterna, uma transformação de vida que você pode até ter dificuldades, mas você terá esperança. Se você está participando deste culto e ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, pode fazer a entrega da sua vida a Ele. Confia na palavra dEle, confia no que Ele tem dito, confia no sacrifício que Ele fez na cruz por você, por nós pecadores. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, ninguém vai a Deus senão por Jesus. Se você está buscando esperança, se você está buscando um sentido na sua vida, Jesus Cristo é esse sentido. Ele veio à terra para viver como um de nós, sofreu, foi tentado e não pecou, e morreu por cada um de nós. Ninguém conhece mais do que nós mesmos, além de Deus, como nós mesmos. Analise sua vida. Mereceria alguém morrer por você? Pela minha, ninguém mereceria. Eu sou inútil, eu sou pecador, sou débil, tenho muitas dificuldades, tenho muitos defeitos, mas Jesus Cristo morreu por mim, Jesus Cristo morreu por você. Então se entregue a Ele, confie em Jesus, entregue a vida a Ele, Ele vai comandar a sua vida durante a tempestade, durante a bonança. Dê o comando da sua vida a Ele e tudo te irá bem. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Essa é a nossa esperança e é o que nós vivemos. Nós vivemos confiados que Jesus Cristo venceu o mundo, esse mundo que nos traz aflições, e nós possamos descansar o nosso coração dele. Que Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos, a cada um dos que participaram do nosso culto. Para a gente é uma alegria ter vocês participando. Convidamos a participarem conosco à noite, hoje às 19 horas, através do Facebook. A mensagem será transmitida pelo Instagram e também presencialmente, 19 horas na Igreja Batista Vida e Paz, no bairro Hilda, em Aparecida de Goiânia. Muitas vezes a gente esquece, de colocar aí onde fica a igreja. Então, no bairro Hilda, Aparecida de Goiânia, na praça principal ali do bairro Hilda, nós ficamos de frente. Então, participem com a gente. Nós temos o limite, 25 pessoas por culto. Na quarta-feira nós temos o culto às 19 horas e 30 minutos somente para o grupo de risco. Então, se você é do grupo de risco, está em casa se cuidando, quer cultuar a Deus, vai na quarta-feira. Se não está se cuidando, fique em casa, se cuida, assiste, acompanha, cultue a Deus através das redes sociais. Pedimos aos irmãos, a quem está nos acompanhando, se ainda não fizeram a sua doação dos itens da cesta básica, pode fazer a qualquer dia. Só deixar lá na igreja, o irmão Weber já está encaminhando as cestas, está distribuindo para aquelas pessoas que necessitam, e são muitas. E Deus tem abençoado que temos conseguido suprir essas necessidades. Vamos também suprir as necessidades espirituais. Esteja compartilhando os cultos, compartilhando as devocionais todos os dias de manhã. Nós temos 6 horas da manhã e 8 horas da noite também temos. Então compartilhe.
para que vidas sejam transformadas através da salvação em Cristo Jesus. Que tenhamos todos um ótimo domingo, um domingo abençoado na presença do Senhor, e que a nossa semana comece com grandes alegrias, apesar das lutas que teremos, que sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém.